no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre tireoide. Na semana passada, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia realizou a Semana Internacional da Tireoide com o tema Mitos e Verdades. E o Dr. Silvio está aqui prontinho para conversar comigo e com a família Tupi mais uma vez. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, um assunto que me diz respeito muito de perto pelo interesse que desde o início dos anos 80 eu tive nessa matéria. Meu agradecimento e reconhecimento eterno ao falecido Dr. Bento Cândido Coelho, foi um dos pioneiros no estudo da tireoide aqui no Brasil, trouxe iodo radioativo aqui para o Rio de Janeiro, junto com o Dr. Vilela Pedras, foram os pioneiros nessa área, que é uma forma de tratamento. E um abraço especial para o Oséias e para a Sônia Medeiros. O Oséias hoje de manhã me surpreendeu com umas mexericas, um aipim. Grande sujeito. Abraço, Oséias, bom trabalho aí pra você. Até fica de radinho andando lá na praia. Um abração pra ti. Um abraço, bom trabalho pra ele, né? Bom, pra começar, doutor Silvio, o que é a tireoide e qual a função dela? Bom, vamos lá. A tireoide tem esse nome complicado porque vem do grego, como muitas outras coisas na medicina, e significa a forma de escudo. Isto porque os gregos, os primeiros anatomistas, ao dissecarem cadáveres, verificavam que no pescoço havia uma estrutura que tinha um aspecto semelhante ao do escudo que os soldados gregos utilizavam nas batalhas. Então, em forma de escudo, virou tireoide. Então, ela fica no pescoço, embaixo desse ossinho que nós temos aqui em cima, que a gente chama de pomo de Adão, um pouco acima da fúrcula external, aquela parte aqui de cima que une as clavículas. Nessa região do pescoço fica essa glândula que é fundamental para o corpo humano. Só para te dizer, e para começar a falar já de problemas da tireoide, se por qualquer razão a criança nasce com hipotireoidismo, ou seja, tem várias causas, a ausência de formação da tireoide por um defeito congênito, dificuldade na formação, na biossíntese hormonal, ela não tem hormônio tireoidiano, ela vai desenvolver um quadro que ficou conhecido como mixedema congênito ou cretinismo. Por que essa palavra, né? Porque a criança não consegue crescer, não tem desenvolvimento físico e mental. O retardo mental, se não for reconhecido a condição até no máximo terceiro mês de vida, é irreversível. E evidentemente que quanto mais tardiamente se começar a reposição hormonal, maior o déficit neurológico que essa criança vai apresentar. Por isso tem o teste do pezinho, que é a ferramenta criada para identificar esses pacientes ainda no primeiro mês de vida, nas 2 primeiras semanas. E tem que tratar, para você ver a importância da tireoide. Verdade. Doutor Silvio, a obesidade está ligado ao hipo ou a hiper? Na verdade, é nenhum dos dois, né? Um dos mitos, né? Vamos começar a desmanchar esses mitos. Eu sou obeso. Até eu achando. Nós dois somos gordinhos, temos problema de tireoide. Na verdade, minha filha, que é magrinha, que tem problema de tireoide. O pai não tem, o obeso sou eu. Não tem nada a ver com a tireoide. Rigorosamente nada. O que faz? O hipotireoidismo, e a tireoide está relacionada com o metabolismo energético, a obesidade é um distúrbio do metabolismo energético. Então vamos lá, Silvio, indiretamente tem uma pequena relação? Tem. Pessoas com hipotireoidismo, evidentemente que têm uma dificuldade maior de emagrecer. Elas incham. O hipotireoidismo é um quadro onde a pessoa vai ficando inchada, com uma certa anemia, um cansaço. E evidentemente que esse conjunto de sintomas vai dificultar a prática de exercícios, que é a maior ferramenta que nós humanos temos para evitar o ganho de peso. Então, se você tem uma doença que vai criar dificuldades para você praticar exercício, evidentemente que a tua tendência natural é que você ganhe peso. Sim. Indiretamente nesse ponto, sim. Da mesma forma que no hipertireoidismo, quando eu tenho um excesso de hormônio tireoidiano, a minha produção energética vai estar excessiva. E eu preciso, evidentemente, ter um metabolismo acelerado, tudo no corpo acelera. Então eu tenho, por exemplo, emagrecimento, e por isso algumas pessoas, absolutamente de forma equivocada, e alguns, vamos chamar de colegas, passam hormônio tireoidiano em fórmulas de emagrecer, o que é um erro. Por quê? Porque o uso inadequado do hormônio tireoidiano pode provocar, inclusive, hipertensão arterial, osteoporose, arritmia cardíaca, até infarto. E as pessoas tomam com o afã, o intuito de emagrecer, o que é um risco muito grande. Cuidado com essas fórmulas, minha gente. Não existe receita melhor, eu que eu digo.
faz uma dieta, de preferência com nutricionista, e pratica exercício. E as doenças tiroidianas, elas são facilmente diagnosticadas, seja pelo autoexame que você mesmo pode fazer em casa, seja pela realização de um exame de sangue extremamente simples, que é a dosagem do TSH, que é a sigla em inglês para hormônio estimulante da tireoide. Ele é o grande marcador biológico da função tiroidiana. Ele aumentado significa que a glândula está produzindo menos hormônio, e ele muito diminuído significa que ela está trabalhando demais, e cabe ao médico, de preferência o endocrinologista, fazer a investigação do que está causando aquele problema. Doutor Silvio, o cansaço em excesso pode ser sinal de um problema na tireoide? Sim, sim. Veja bem, se eu acabei de falar que o hormônio tiroidiano é o principal responsável no corpo humano pela produção de energia, se eu tenho uma situação onde há um excesso de produção de energia ou uma falha na produção de energia, o cansaço é uma manifestação das duas coisas. Então, o cansaço ele pode estar relacionado mais frequentemente ao chamado hipotireoidismo, mas eventualmente também no principalmente quando esse hipertireoidismo surge num indivíduo mais idoso. Eu tenho inclusive um quadro clássico chamado tireotoxicose apática do velho. É aquele indivíduo que tem, por exemplo, uma doença tiroidiana que levou ao excesso de produção hormonal, e ele tem caracteristicamente uma fraqueza da musculatura proximal. Ele quer se levantar do sofá e não consegue. Ele quer trocar uma lâmpada e não consegue. A fraqueza da musculatura pélvica e da musculatura escapular. Esse quadro de fraqueza pode ser um sinal de hipertireoidismo no idoso, se bem que nessa faixa etária normalmente se vai se manifestar pelo aparecimento de uma arritmia cardíaca, que é a fibrilação atrial. Doutor Silvio, pegar um outro ponto aqui, ó. Doenças da tireoide podem afetar a gravidez de uma gestante? Sim, se a gestante tem hipotireoidismo, e se porventura o hipotireoidismo não estiver bem controlado, quando o TSH está acima de 3, normalmente há um risco maior de abortamento, de perda fetal, de sangramento durante toda a gravidez. Portanto, se você tem hipotireoidismo e faz seu tratamento, o tratamento é feito com a administração da reposição hormonal, através do uso da levotiroxina sódica, uma vez por ano, pelo menos, se você tiver controlada. No início do tratamento, a gente pede a revisão hormonal a cada 2, 3 meses, até você fazer com que o TSH fique na faixa de normalidade. Vai engravidar, de preferência que o teu TSH esteja abaixo de 2,5. A gravidez hoje em dia, mocinhas, tem que ser planejada. A parte médica, ver se você está em perfeitas condições de saúde para poder gerar um novo ser. Se você tem hipotireoidismo, procure o seu médico, faça a dosagem do TSH e faça os ajustes na medicação, se possível, antes de você engravidar. Doutor Silvio Provenzano, crianças e adolescentes também podem ter problemas na tireoide? Sim, eu falei há pouco da questão do hipotireoidismo congênito, que é diagnosticado pelo teste do pezinho, que é uma situação extremamente grave, uma vez que o quadro é irreversível. A minha paixão pela tireoide surgiu a partir do fato de que mesmo as doenças mais graves da tireoide, vamos falar no nome dela, o câncer, são, uma vez diagnosticadas, tratáveis. Eu falei há pouco que a própria pessoa tem como fazer o diagnóstico pelo autoexame. A questão dos nódulos, eles vão se tornar mais comuns à medida que a pessoa envelhece, como de resto outras coisas na vida. A gente vai, evidentemente, amarelando a nossa carteira de identidade, uma série de probleminhas que não existiam começam a aparecer. Inclusive nódulos da tireoide, em sua maciça maioria, a arrasadora maioria, são nódulos benignos. Eu tive ontem um contato de uma amiga do Face. Poxa, um nódulo de 3 milímetros, a amiga, só foi descoberto por causa do ultrassom. Na verdade, o médico só consegue apalpar nódulos com mais de 1 centímetro. Esses merecem uma investigação, principalmente aqueles que têm mais de 2,5 centímetros. Esses precisam ser investigados. Mas os outros, a gente só acompanha com exames de imagem há 2 anos, a cada 2 anos. Não tem nem aquela coisa, todo mês tem que fazer exame. Pelo amor de Deus, aqui no Brasil o médico examina pouco, pede exame demais. Vamos falar de tratamento, doutor Silvio? O tratamento vai depender, evidentemente, do problema que a gente tem. Então, veja bem, se eu por acaso tiver o hipotireoidismo, como há pouco eu falei, o tratamento é simples, feito pela reposição da levotiroxina sódica. Na verdade, é um dos tratamentos mais fáceis que a gente faz na medicina. O grande problema está
no paciente fazer uso da medicação, que deve ser administrada preferencialmente de manhã cedo em jejum, cerca de 1 hora antes do café, para que a levotiroxina seja totalmente absorvida. A tireoide, ela fabrica basicamente 2 hormônios, o T3 e o T4. 99% da produção da glândula é T4, por isso que a levotiroxina sódica é o T4. É a maneira mais fisiológica de administrar. Se eu tenho um hipertireoidismo, cabe ao médico identificar a causa do hipertireoidismo. A causa mais comum e normalmente afeta principalmente mulheres, sobretudo entre os 20 e 40 anos de idade, é uma doença de natureza autoimune, que é o bócio difuso tóxico ou doença de base Dove-Graves. Esse tipo de doença é tratado pela administração de drogas antitireoidianas, seja o propiltiuracil, muito pouco usado hoje em dia, ou o metimazole, que é o mais usado. Se houver algum tipo de intolerância ou fracasso no tratamento medicamentoso, cabe ao médico decidir, juntamente com o paciente, sobre a alternativa de tratamento, que pode ser através da cirurgia, pela remoção da glândula doente ou pela administração do iodo radioativo, que vai fazer a ablação radioativa da glândula, queima a glândula. A tireoide não sabe que aquele iodo tem radioatividade e ela quer produzir hormônio. Ela capta o iodo e faz um burning, ela queima. E aí você destrói a glândula. Se eu tenho um nódulo tireoidiano e esse nódulo tireoidiano apresenta características que pode eventualmente se tratar de uma lesão maligna, que são menos comuns, é menos de 5% de todos os nódulos, evidentemente que o tratamento é feito através da indicação da cirurgia. E mesmo nas situações onde há um câncer da tireoide, o tratamento cirúrgico, eventualmente complementado pela administração de uma dose ablativa de iodo radioativo, cura o paciente. Eu tenho pacientes com câncer que acompanham os servidores há mais de 35 anos. Então hoje estão literalmente curados desse problema. É uma alegria poder tratar de um paciente, diagnosticar uma condição que eventualmente pode ser tão grave e você curá-lo. Você lembra do professor Castelar? Ele dizia uma coisa: Deus te criou e eu te conservei. Isso é lindo, né? É muito bonito. Isso aí. Assunto para a semana que vem já, amigão? Assunto temos vários pedidos. Eu peço sempre perdão à família Tupi. No meu afã de agradar vocês, uma série de pessoas, eu tento fazer tudo, mas a gente tem um espaço que é importantíssimo aqui na rádio, mas a gente só pode falar de um assunto de cada vez. Então, atendendo à solicitação de muitos, vamos falar de tontura e aproveitar para falar de labirintite. Até porque muita gente acha que sofre da tal labirintite, que é uma doença relativamente incomum. A primeira surpresa para a família Tupi. Incomum labirintite, doutor Silvio, não é muito frequente não. E quanta gente a gente encontra dizendo que sofre de labirintite e às vezes toma remédio inadequadamente. Falar de tonturas, várias causas de tontura, dentre elas a própria labirintite. Até domingo que vem, família Tupi. Torcer pro Fluminense amanhã, palpite 2-0. 2-0 amanhã, Fluminense Paraná. Jogo às 8 da noite lá em Curitiba, vamos ficar ligadinho. Eu vou tentar, porque o consultório vai até às 9, vou tentar antecipar, correr, chegar mais cedo. Então uma boa família Tupi. Uma boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, querido. 9h44. Show do Heleno Rodaí.